Você já conhece o sharding? Uma das soluções interessantes para a escalabilidade da blockchain? Tá a fim de conhecer? Então, fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sharding, uma solução interessante para melhorar a escalabilidade da blockchain. Bora lá. Primeiro a gente vai começar aqui com um ponto muito grande da blockchain, que no caso é o trilema da blockchain. Caso você tenha mais interesse sobre esse tema, eu tenho um vídeo falando sobre o trilema da blockchain aqui no canal da Web3Dev, é só você dar uma pesquisadinha. Mas enfim, basicamente o trilema da blockchain são as três pontos-chave para uma blockchain ser boa, que no caso é a descentralização, a escalabilidade e a segurança. E sempre que você mexe em um ponto, o outro é afetado. Então, por exemplo, sempre que você tenta aumentar a descentralização, a escalabilidade tem alguma afeta em alguma coisa. Caso você tente aumentar a segurança, ela não fica tão escalável assim. Então a gente tem um trilema que são os três pontos chaves da blockchain e são os três pontos que as blockchains sempre tentam melhorar sem mexer em outros. Então sempre tenta melhorar a descentralização sem mexer muito na escalabilidade, sempre tenta melhorar a escalabilidade sem mexer muito na segurança e por aí vai. E o ponto de hoje que a gente vai falar é a escalabilidade. Bom, a escalabilidade refere-se à eficácia com que uma blockchain pode manter seu processamento e saída, como por exemplo, a segurança da rede, a velocidade da transação, taxas de transações e etc. E ela também evita certos resultados não intencionais, por exemplo, o impacto ambiental negativo devido ao processamento intensivo de energia no mecanismo de consenso prova de trabalho, à medida que a rede da blockchain cresce e se expande. Então, o que eu estou falando aqui? A gente está falando aqui da escalabilidade. A escalabilidade é como se fosse a velocidade da transação, é quanto de taxa aquela transação recebe, então aquela blockchain recebe. Então, vamos lá. Às vezes a gente tem uma velocidade da transação muito rápido, mas um mecanismo de consenso, que no caso prova de trabalho, ele tem um impacto ambiental muito grande. Então, às vezes não compensa uma blockchain ser muito rápida, só que tem muito impacto ambiental. Então, esse é um problema que as blockchains sempre têm em melhorar a escalabilidade dela. É o que eu falei no trilema passado. Se a gente tenta melhorar alguma coisa, a gente acaba piorando em outras e etc. E aqui nesse outro parágrafo ele fala um pouco sobre como o volume de transações aumentaram nas blockchains de acordo com os anos. Em 2015 foram registradas cerca de 3 mil transações na rede da Ethereum. E em janeiro de 2018 foram realizadas mais de 1 milhão de transações. Então, se a gente vê a diferença aí em menos de 3 anos, a gente teve um aumento muito grande em número de transações. E para você conseguir tancar esse aumento, né, para sua blockchain continuar segura, é bom que você tenha uma boa escalabilidade. Eu separei aqui um outro dado aqui pra gente, que de acordo com o site Cointelegraph, somente no ano de 2022 foram realizadas mais de 400 milhões de transações na rede da Ethereum e mais de 90 milhões de transações na rede do Bitcoin. Então, o que a gente estava vendo lá em janeiro de 2018 de 1 milhão, esse número aí já está 400 vezes maior. Então, assim, a blockchain, as redes estão cada vez mais aumentando o seu número de usuários, seus números de transações. E é muito importante que você tenha formas de aumentar a escalabilidade da sua blockchain sem mexer nos outros aspectos delas. E é o que a gente vai falar um pouco mais nesses próximos slides. A gente vai falar um pouquinho sobre o sharding. O que é o sharding? Sharding também é conhecido como fragmentação em português. É uma técnica de particionamento de banco de dados usada na tecnologia blockchain com o propósito de melhorar a escalabilidade, pois isso permite processar mais transações por segundo. Essa técnica funciona no princípio de dividir para conquistar, em que a rede blockchain é dividida em partes menores chamadas fragmentos, no caso shardings. Cada fragmento é independente dos outros e só se preocupa em processar dados relacionados a ele, o que reduz consideravelmente a latência. O que é a latência? A latência é o tempo necessário para gerar o próximo bloco de transações na cadeia. Então, a técnica de sharding é basicamente a gente dividir, por exemplo, a gente tem que, sei lá, a gente tem que ter 100 confirmações. A gente dividir em 5 grupos de 20 e cada grupo cuida da sua transação, da sua responsabilidade. Então é algo que torna a rede um pouco mais rápida e tira um pouco daquela carga da rede, porque antes todas as transações tinham que ser validadas por todos nós que estavam trabalhando ali no momento. Agora não, agora os nós trabalham em grupos menores e esse grupo menor,
esse grupo menor, ele meio que ele valida aquelas transações daquele grupo. Então a gente vai ter vários grupos com várias pessoas, né, com vários validadores, e eles vão validar os grupos individuais. Depois todos os grupos vão se juntar e vão validar os blocos totais. Acho que deu para entender um pouco. A gente tinha um bloco só e vários nós validando aquele bloco. Agora a gente vai dividir aquele bloco em menos partes para que isso tire um pouco do gargalo, do afogamento que as redes estão tendo no momento. Aqui a gente vai falar um pouco agora sobre como o sharding pode ser uma boa solução para melhorar o problema da escalabilidade na blockchain. No nosso sistema atual da blockchain, cada nó deve participar do processamento de todas as transações da rede. Enquanto esse sistema garante o aspecto de segurança da blockchain, pois os dados não são armazenados em todos os nós, ele faz com que o processamento das transações diminua consideravelmente. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes, quando você tenta aumentar muito a escalabilidade, a segurança acaba abaixando um pouco. Então, no nosso caso atual, no nosso caso das blockchains atuais, onde os nós têm que participar do processamento de todas as transações, é um sistema mais seguro, porém é um sistema mais devagar. Deu para entender um pouco? Se ele é mais seguro, ele não tem tanta escalabilidade, ele é um pouco mais lento. É o que eu estava falando lá do problema do trilema da escalabilidade da blockchain. A fragmentação pode ajudar neste caso, pois divide a carga da transação de uma blockchain de modo em que cada nó não precisa processar toda a carga de trabalho da blockchain, mas apenas as transações relacionadas ao respectivo fragmento. Então foi o que eu acabei de falar. Nisso vai ficar meio que a carga de trabalho vai diminuir bastante, porque os nós vão cuidar somente daquele fragmento, somente daquele espaço. Então acaba que vai ser algo que seja mais fácil de fazer. Pode ser que não seja tão seguro, mas pode ser que melhore muito a escalabilidade de uma blockchain quando a gente faz esse tipo de processo. Aqui tem uma imagem muito legal que eu vou explicar um pouco para vocês. Vou dar um exemplo real. Vamos supor que a gente quer se deslocar de uma cidade A para uma cidade B, certo? E a gente demora 10 minutos da cidade A para a cidade B, quando a gente não tem trânsito. Só que quando a gente tem muito trânsito, a gente vai demorar, sei lá, 1 hora para atravessar essa cidade. Então qual que seria uma solução? Uma solução seria colocar mais pistas para atravessar aquela cidade. Nisso vão conseguir passar mais carros e o fluxo vai ficar mais tranquilo, vai ter menos carga. Então essa imagem está falando mais ou menos isso de acordo com os shardings. Aqui é como se fosse uma blockchain, uma estrada, que só tem uma estrada para chegar naquela cidade, da cidade A para a cidade B. E aqui é como se colocasse várias estradas para aquela cidade. Isso vai diminuir bastante a carga de trabalho e vai conseguir aí passar mais carros, que no caso seriam mais transações, mais blocos e etc. Esse aqui é um exemplo, uma imagem real, e um exemplo real de como o sharding funcionaria na vida real e como a gente pode aplicar ele dentro de uma blockchain. Implementações atuais de fragmentação em espaço da blockchain. Atualmente, existem várias redes blockchain que estão implementando ou planejando implementar a fragmentação em sua rede, como por exemplo, o Ethereum 2.0, o Near Protocol, a Polkadot e etc. Aqui, para entender a implementação prática da fragmentação em blockchains, analisaremos a Ethereum 2.0 implementou. Então, agora a gente vai realizar uma análise de como a Ethereum 2.0 quer implementar esse tipo de sharding dentro da blockchain. Beleza? Na Ethereum 2.0, a rede principal, então a mainnet, ela vai ser dividida em uma mais 63 partes. Então ela vai ser dividida em 64 partes. Uma cadeia principal e 63 blocos diferentes, 63 mini cadeias. Subconjuntos de transações serão processados por diferentes fragmentos que trabalharão em paralelo e essas cadeias podem comunicar entre si para alcançar o consenso e, portanto, validar blocos na blockchain. Cada fragmento consistirá em um comitê de 128 validadores que serão escolhidos aleatoriamente, no caso para reduzir o risco do ataque de 51%, do pool de validadores que depositarem a quantidade necessária de Ethereum para serem validadores elegíveis. E esses comitês serão responsáveis por validar as transações em sua respectiva cadeia de fragmento. Então, um exemplo real aí é Ethereum 2.0. O intuito é o quê? Você tem uma cadeia principal e 63 mini cadeias. Então, cada cadeia vai ter aí 128 validadores e esses 128 validadores vão validar
o bloco da sua cadeia específica. Então vamos colocar um exemplo aí mais real um pouco. A gente tem 63 cadeias. E eu sou um validador, eu fui selecionado para ajudar a validar a cadeia 5. Eu vou cuidar só das transações da cadeia 5 e a gente vai fechar a cadeia 5. Nisso, todas as outras 62 cadeias vão fechar por si próprias e vão fazer uma junção para conseguir enviar um bloco aí. Acho que deu para entender um pouco melhor como funciona esse processo na Ethereum 2.0. Aqui agora eu quero falar um pouquinho sobre os prós e contras da fragmentação na blockchain. Prós. As vantagens da fragmentação são que ela funciona muito bem em redes que implementam o mecanismo de prova de consenso de participação, o famoso POS. Esse POS é basicamente o que eu falei aqui. Esse aqui é um exemplo de POS. A gente consegue identificar que isso aqui é um POS, né? Um Proof of Stake, quando você precisa depositar Ethereum para ser um validador. Quando é Proof of Work, né, a prova de trabalho, normalmente você precisa minerar, você precisa de poder computacional para ser um validador. No caso do POS, não. No caso do POS, é só você ter uma quantidade de token para você ser validador daquela rede. E também reduz o processamento e o fardo de memória nos nós, permitindo assim que mais pessoas participem do processo de consenso. Além disso, ao dividir a carga de trabalho para acessar transações paralelo, melhora significativamente a escalabilidade de uma rede de blockchain. Então, o que eu acabei de falar aqui, o pró dela é que diminui bastante a carga de trabalho, diminui bastante a memória dos nós, diminui bastante a dificuldade de uma pessoa virar um validador daquela rede, né? Porque isso dá mais espaço para mais pessoas e deixa a blockchain muito mais leve. Então, é bom para os dois lados. É bom para as pessoas que querem ser validadores e é bom para a blockchain, que vai diminuir bastante a carga de trabalho em processar transações. E alguns dos contras é que ela diminui ligeiramente a descentralização ao reduzir o número de validadores para uma determinada transação. Ela também não funciona muito bem com redes que tem um mecanismo de consenso Proof of Work, como eu acabei de falar. Porque, embora ele reduza a carga nos nós, ele torna a rede mais complexa, o que pode levar conscientemente ao surgimento de vulnerabilidades. Então, um contra aí é que não é muito bom no prova de trabalho, né, no Proof of Work. E uma coisa ruim também é que pode deixar a rede um pouco mais vulnerável, porque é muito complexo você criar um algoritmo para fazer esse tipo de validação, para fazer esse tipo de sharding, beleza? Ele também pode tornar a rede mais suscetível a ataque de 51% se não for implementado corretamente. Como eu falei, se você não tiver um bom algoritmo, um bom programador para criar todas as regras de negócio para essa blockchain, pode ser que ela fique bastante vulnerável e você seja suscetível a ataque de 51%. Beleza? E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3df.com.br. E eu vou ficando por aqui. Valeu!